Olá, seja bem-vindo, Gêmeos, a mais um vídeo nesse canal. Mensagens paroquiais. Não se esqueça, por favor, de comentar, curtir, compartilhar. Compartilhe com um geminiano, uma geminiana que você sente que a mensagem desse jogo vai fazer sentido para ela. É uma mensagem geral, atemporal, portanto, por ser geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, só aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer sentido, joga para o universo, tá bom? Gêmeos, acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Se você tiver Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Gêmeos, fica aí que vai ter uma mensagem importante que vai te ajudar no seu momento atual, tá bom? Vamos lá, Gêmeos. Peço licença aos guardiões de cada um que estiver envolvido nessa situação, para que venha a mensagem correta, a informação correta. E é isso, vamos embora. Mensagem para Gêmeos, por favor, para os geminianos e as geminianas de plantão. Qual a mensagem para os geminianos? Qual a mensagem para Gêmeos? Seis de ouros, sete de copas, mais uma carta, por gentileza. Venho mais duas. O mago e o mundo. Qual é o assunto dessas cartas, por favor? As de ouros, entendi. Bem, Gêmeos, vamos lá. Aqui eu vejo situações em que você precisa, talvez, de uma ajuda. Pode ser uma ajuda financeira, pode. Ou você vai estar ajudando alguém, financeiramente falando, ou então não dinheiro, mas às vezes uma ideia, um posicionamento, um direcionamento, sabe? E isso mostra que talvez você, ou essa situação, vai ter que escolher. Aqui eu vejo alguém tendo que fazer uma escolha. E tem muitas opções, tem muitas coisas que podem serem feitas. Talvez você está numa situação em que você precisa fazer uma escolha e você está querendo ajuda, está querendo o posicionamento de alguém de confiança, alguém que você sabe que quer o seu bem, que quer te ajudar. Tá. Aqui temos o mago. O mago e a carta do mundo. Essa ação, esse posicionamento, essa escolha, essa ajuda, seja ela qual for, vai te possibilitar ou precisa que você confie nas suas ações, confie no seu taco. É quase como se eles estivessem falando, então, Gêmeos, a gente sabe que você tem que fazer essa escolha, a gente sabe que você precisa de ajuda, então permita que a ajuda chegue. Permita que quem quer te ajudar, quem quer te orientar, quem quer te mostrar, quem quer, enfim, te guiar de alguma forma, te guie. Porque às vezes a gente tem esse problema de achar que precisamos fazer tudo sozinhos, né? E fazer sozinho significa que a gente vai conseguir fazer, provavelmente sim. Mas muito provavelmente também não vai ir tão longe. Sabe, Gêmeos? Então, quando ou você dá essa ajuda, você é essa pessoa, ou você precisa que alguém seja essa pessoa para você, e às vezes essa pessoa ela já tá por aí, só que você fica meio... Será que eu escuto? Será que eu não escuto?
E aqui está dizendo que se for, claro, bote na situação que você está, na vivência que você tem. Se for uma pessoa confiável, verdadeiramente confiável, for alguém que tem pé no chão, alguém minimamente organizado, podemos assim dizer, essa pessoa ela vai te dar bons insights, podemos assim dizer. E aí isso vai te permitir fazer as ações necessárias, tomar os posicionamentos necessários, talvez deixar coisas irem, talvez fechar ciclos para que esses novos ciclos aconteçam na sua vida. A partir dessa ajuda, a partir dessa conversa, a partir desse insight que alguém te dá. E aí, obviamente, você tem que fazer uma escolha, né? Vamos entender mais essa situação? Mais cartas, por favor. Espiritualidade, para entendermos melhor essa situação, por favor. Cavaleiro de Paus, Rainha de Espadas, a Imperatriz. Mais uma, por favor. Eu acho que vai terminar, vai parar de carregar o microfone. Eu vou trocar de microfone rapidinho e já volto, tá bom? Voltando, espero que o microfone esteja funcionando. Vamos lá. Caiu a Imperatriz e a Temperança. Bem, Gêmeos, realmente aqui é uma situação em que você precisa tomar um posicionamento, você precisa fazer algo aqui com esse Cavaleiro de Paus, mas essa ação te pede discernimento, te pede lógica, te pede razão, te pede entendimento. Talvez é uma situação que você precisa estudar antes para escolher, você precisa ponderar, você precisa pensar com calma para fazer essa escolha. Você precisa ter uma certa frieza, ser algo calculado, uma pessoa calculista, enfim. Porque se você age sem pensar, né, que esse gatinho, ele tentando parar o tutor dele, para atacar o dragão. Tá vendo que o dragão é algo muito maior? Talvez não é o momento de agir, ou talvez é o momento de agir, mas de uma forma diferente. Então você precisa pensar nessas possibilidades, nesses caminhos. Será que é o momento de agir? Se for o momento de agir, será que é dessa forma que eu devo agir? Será que não é de uma forma diferente que eu tenho que fazer essa ação? É pensar com essa frieza dessa rainha de espada, esse raciocínio lógico, entende? E aí, quando você faz essa movimentação, você pensa, você traça uma rota e você segue essa rota, que temos a carta da Imperatriz. Seja o que for, você consegue. E você consegue porque você mantém o equilíbrio. Você mantém o meio termo, você entende que às vezes precisa de uma ação, mas uma ação não tão explosiva, talvez algo mais contido, se for para fazer alguma mudança. É uma mudança, mas algo que vai mudar, mas que você tenha um mínimo de conforto, podemos assim dizer, que não seja uma mudança do 0 por 100, sabe? Seja ali metade, uns 50, e aí depois você muda mais um pouco. Então é ter esse raciocínio, esse entendimento de eu preciso fazer essa escolha, eu preciso fazer essa mudança, eu preciso fazer essa movimentação, eu preciso pedir essa ajuda, enfim, mas eu preciso ter pé no chão. Eu acho que a palavra principal é essa. Gêmeos precisa ter pé no chão para fazer essas decisões, para fazer essa escolha, para ter esse posicionamento. Porque se fizer muito avoado, muito, eu vou fazer isso, há uma grande possibilidade de você quebrar a cara. Há uma grande possibilidade de você não ter o retorno que você queria, ou que você merecia, entende? Mas o que? Para Gêmeos, por favor. Já pulou? Rei de Copas, mais uma por gentileza. Seis de Paus,
Mais uma. A Lua. Eu vou pedir clarificação pra gente entender melhor essas cartas. Clarifica pra mim o rei de copas. O imperador. 6 de paus. Clarifica pra mim, por favor. As de espadas. A lua, clarifica pra mim. Rainha de ouros. Aqui, pra mim, vem uma outra mensagem. Pra outro geminiano aí, algo bem específico. Tem uma mulher que você não pode confiar. Rainha de ouros com essa lua. Primeira coisa que veio pra mim. Tem uma mulher, talvez seja uma mulher mais velha, e aí você bota no contexto que fizer sentido pra você. Pode ser mãe, pode ser tia, pode ser avó, pode ser uma amiga. Mas aqui pra mim parece uma pessoa mais velha. Ou talvez tenha essa energia de uma pessoa mais velha, sabe? Alguém mais antigo, realmente seja uma pessoa mais antiga. Que é alguém que tem essa energia da lua, que é alguém não tão confiável assim. Morde a sopra, não diz toda a verdade, não conta tudo que deve contar, mente, meias verdades, é alguém que não deve se confiar. Pode ser também no contexto de trabalho, alguém que você trabalha, alguém que, não sei, alguém que você se relaciona. Mas aqui, assim, relacionamento, né, vamos dizer assim, a sua parceira. Eu não tô vendo mais tanto nesse sentido de relacionamento, pode ser, porque é uma mensagem atemporal, mas eu vejo mais nesse sentido um pouco mais afastado, tipo uma família que você não mora junto, uma amiga que, enfim, não é da família, é alguém do trabalho, que apesar de você ter ali a convivência, não é alguém tão próximo assim, mas é alguém que você convive, alguém que você conversa, né, enfim. Então presta atenção nessa mulher, e talvez essa mulher você já até saiba quem é, você tem até já essa intuição, e aqui tá te concordando não, te confirmando que realmente essa pessoa não é alguém de confiança, que é pra você abrir o olho e prestar atenção no que você tá falando pra essa pessoa, o tanto que você tá abrindo a sua vida pra essa pessoa. Tá, gêmeos? Tá, vamos voltar então. Aqui também tá falando pra geminianos, geminianas, que tem situações, aqui com esse rei de copas, que você precisa... Ai, aqui vem uma situação contrária da que foi falada antes, né? Sobre razão e tudo mais. Essa carta aqui é do imperador. Aqui tá falando pra vocês, gêmeos, que alguns geminianos aí que precisam parar de ser tão engessado. Alguém muito travado, tipo, é isso que eu faço, é essa pessoa que eu sou... Eu não vou mudar. Às vezes você tem um cargo de poder e você é uma pessoa que é muito... a palavra não é fria, mas é uma pessoa muito travada, assim. É muito... Isso tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não vai dar certo. Ou às vezes você é uma pessoa que faz muitas estratégias, cria muitos planos, e quando sai do seu plano, você desaba. Ou você fica muito bravo, enfim. E aqui tá dizendo pra você, calma. Às vezes tem coisas que acontecem que são livramentos. E você tem que parar de ser essa pessoa tão travada, tão... Deixa eu aumentar um pouquinho essa luz. Pronto. Uma pessoa tão travada, tão engessada. Uma pessoa que tem que aprender com outras coisas. E nem sempre vão ser com coisas tão óbvias assim, sabe? Então presta atenção no que você está falando, como você está se posicionando, o que você está dizendo, como você está se comportando com os outros, principalmente com as pessoas de fora. E, obviamente, com os seus sentimentos, né, em relação a isso tudo. Porque se você se tornar essa pessoa engessada, você perde muita coisa. Você perde pessoas até, tipo... conexões, sentimentos que não vale a pena, tá? Então presta atenção nisso, gêmeos. Aqui também tá falando para alguns geminianos que
Se você tem o costume de ajudar as pessoas, às vezes você é uma pessoa que ajuda, ensina, talvez um professor, uma professora, ou você está em um cargo, tem uma posição em que você tem essa coisa de ensinar, de entregar, de, enfim, mostrar alguma coisa. Bote na situação que faça sentido para você, por favor. É que está muito amplo aqui para mim. Para mim aparece alguém que ajuda, alguém que direciona. Pode ser também psicólogos, enfim, pessoas que conversam com outras pessoas e ajudam essas outras pessoas de forma mental, o Ás de Espadas. Aqui está falando que talvez você esteja passando por algum processo, ou alguém próximo de você está passando por algum processo que precisa de um acalento, precisa de uma mensagem, precisa de uma opinião, precisa de um direcionamento, e aqui você vai ter isso. Se não for para uma pessoa de fora, se você falasse para mim, Nath, não tem ninguém, então é para você mesmo. Você vai conseguir se ajudar, você vai ter um insight, uma informação que a espiritualidade vai te enviar, porque aqui para mim parece dessa forma, que vai te ajudar numa situação que você precisa, que você está precisando, ou que futuramente você vai precisar. E você vai ter esse direcionamento da espiritualidade para isso. Você vai ter essa informação que meio que vai vir mentalmente, assim, vai ser um estalo, você vai falar, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Tô com essa X situação que eu preciso resolver e essa forma vai ser incrível, vai fazer total sentido, sabe? Muito bom. Vamos ver agora uma mensagem, uma carta, na verdade, de conselho com os nossos amados elementais. Eu esqueci de falar, não sei se eu falei no começo, acho que eu esqueci. A carta de tarô é do Everyday Witch Tarot. E a carta conselho vai ser do Oráculo dos Elementais. Vamos lá. Queridos elementais que estão aí nos ajudando, uma carta conselho, por favor, para a situação que está sendo apresentada aqui com essas cartas de tarô, com a informação que foi mostrada aqui com as cartas de tarô, por favor. Uma mensagem conselho, por gentileza, para os gêmeos, para as pessoas que são do signo de Gêmeos, Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Vênus. Carta conselho. Essa. Amor. Você conhecerá em breve um grande amor. Prepare-se. Aqui pode ser de forma literal realmente um amor, alguém para dividir a vida, para conhecer, enfim. Ou aqui também você pode estar se descobrindo, né? Pode ser um amor próprio também. Mais uma carta conselho, por favor. Paz. Você prefere ter razão ou ter paz? Algumas discussões não valem a pena e só tiram sua paz. Aprenda a escolher suas guerras, as suas batalhas. Tem coisas que às vezes a melhor coisa é você se fingir de maluco, sabe? Fingir de doido, fingir que não sabe, que não viu. Caiu mais uma carta. Falsidade, o que eu estava falando ali? Proteja-se de pessoas que só te procuram quando precisam de alguma coisa. Mantenha-se firme. Você lembra da mulher que eu falei? Então, ponha no contexto que faça sentido para você. Preste atenção nas pessoas que só sugam, drenam e não dão nada de volta. Nada mesmo. Bem, é isso que eu tenho para você, Gêmeos. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha feito sentido, espero que te ajude na situação que você está ou que talvez futuramente te ajude. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Teremos mais vídeos aqui no canal. Nos vemos lá e até!